Salve, salve nação, vamos que vamos com tudo, vamos pra cima, rapaziada. Claro, a polêmica do jogo contra o Palmeiras segue gerando muitos debates em todos os programas esportivos, mas é impressionante como a arbitragem falha em ambos os times, para ambos os lados, em muitos jogos, e o VAR não consegue resolver essa parada. Mesmo com muitas câmeras, vendo com muitos auxílios, isso não está sendo resolvido. Agora há pouco eu vi um vídeo de um colega aqui, né, influenciador, onde ele trouxe um monte de imagens com empurrões semelhantes ao que o Jorginho fez em cima do Gustavo Gomes e nada foi marcado. Tem empurrão em cima do Wesley, tem empurrão em cima do Everton Ribeiro ainda, tem empurrão para cima de um monte de gente que nunca foi marcado o pênalti quando foi a favor do Flamengo. Aí, como é contra o Palmeiras, está dando esse rebuliço todo. Por isso que o Felipe Luiz soltou aquela. Se for contra o Palmeiras não pode reclamar de absolutamente nada. Então já deixa nos comentários aqui se você concorda com o Felipe Luiz que o Palmeiras não pode reclamar. Outro detalhe, informação agora, é que o Léo Ortiz passa bem, não teve fratura, teve uma leve torção. Embora fique fora do jogo de amanhã, ele vai estar disponível né, para dar continuidade na temporada. Claro, como não vai treinar, deve perder aí uns 2 jogos. Esse da Libertadores e mais um no final de semana. Mas na próxima quarta, no segundo jogo da Libertadores, o Léo Ortiz já vai estar disponível para o Felipe Luiz. No meu ponto de vista, o Flamengo deve ir com força total para esse jogo da Libertadores. Até porque, gente, a gente precisa de um placar elástico aqui no Maracanã para ter um pouquinho mais de tranquilidade na Argentina, que vai ser um caldeirão, e simplesmente garantir vaga na final da Copa Libertadores. Mais uma, gente. A gente está muito próximo de ir para mais uma final. Para que isso aconteça, o Flamengo amanhã vai precisar meter uns 5-0. Vai acontecer, Rodrigo? Acho muito difícil. 4 seria um sonho. Nunca te pedi nada. Faz 4, Flamengo. Se fizer uns 4, já garante vaga. Mas eu acredito num placar de 2-0, 3-1, porque o Racing é um excelente time, não chegou à toa nessa fase da Copa Libertadores, passou por dificuldades também, então vai ser um excelente jogo nível Palmeiras. E a gente está contando que o Pedro, nosso 9 bolado, esteja inspirado mais uma vez no Maracanã e faça uma partida do nível contra o Palmeiras. Se tiver no nível Pedro, esquece. Agora o Felipe Luiz precisa corrigir algumas coisas. Por exemplo, algumas peças que não funcionaram. No meu ponto de vista, o Samuel Lino é uma criança que não jogou bem, embora ele discorde da maioria em relação ao Samuel Lino, mas eu colocaria, com todo respeito ao Samuel Lino, deixaria ele no banco e colocaria o Bruno Henrique de ponta novamente. Ele jogou a vida inteira ali, embora tenha, né, o Felipe Luiz tenha optado de usar como 9, acredito que ele seria um ponta muito agressivo e eu que estou acostumado com muitas fusões de Gabigol e Bruno Henrique, adoraria ver uma fusão de Bruno Henrique e Pedro. Acredito que o Bruno Henrique poderia entregar muito pela ponta, ainda tem lenha para queimar, então ele poderia fazer ali um primeiro tempo memorável, mesmo que o Samuel Lino jogasse o segundo tempo. Eu acredito que o Bruno Henrique poderia contribuir muito, principalmente numa jogada aérea, que não é o forte do Samuel Lino, embora o Pedro também seja um excelente cabeceador, o Bruno Henrique é um especialista em cabeceio. E eu imagino que o Racing vai jogar fechadinho, tentando levar esse jogo no 0-0, no mínimo, para cá, no mínimo possível, para poder decidir em casa diante da sua torcida. Então, ao invés de esperar 40, 30 do segundo tempo, aquele desespero, e colocar Pedro, Bruno Henrique, etc., aquele abafa, já coloca logo de início, bota o Pedro, bota o Bruno Henrique na ponta. Do outro lado, o Luiz Araújo jogou bem, mas também não foi um fenômeno como foi contra o Botafogo. Então, o Samuel Lino, o Luiz Araújo, no meu ponto de vista, pode ser banco. O Plata está com o tanque cheio, o Bruno Henrique está com o tanque cheio e o Pedro está com muita moral. Então, esse seria o trio de atacante. A Rascaeta jogando ali atrás do Pedro, que tem dado muito certo. O entrosamento está refinado. E na volância, Saul e Jorginho. Saúl, se tiver 100%, porque jogou poucos minutos contra o Palmeiras, não tenho informação se ele sentiu alguma coisa. Aparentemente, está liberado para o jogo. Então, eu iria com Jorginho e Saúl para essa partida da Libertadores. Na lateral direita também é um problema.
O Emerson Royal não fez um bom jogo contra o Palmeiras, deixaria ele descansando e usaria o Varela, tanque cheio, muito bom defensivamente. E ainda temos ali o Danilo do lado direito, porque o Léo Ortiz está fora dessa partida. Léo Pereira é titular absoluto e o Alexandre deve ser mantido, embora com menos profundidade, porque se o Bruno Henrique estiver pela ponta, ele rouba um pouco o espaço ali do Alexandro. Então, para mim, essa é a formação ideal. O Eric Pulgar seria banco numa opção, embora jogue demais. Mas acredito que nesse momento não tem a menor necessidade do Flamengo entrar numa partida como essa com três volantes. Então, como eu quero colocar o Bruno Henrique e o Pedro juntos, deixo o Arrascaeta por dentro e boto o Plata na direita. Seria um time, assim, no meu ponto de vista, eu sei que o Felipe usa a formação jogo a jogo, dependendo do adversário, mas no meu ponto de vista, com Bruno Henrique, Pedro, Plata, Arrascaeta, Saúl e Jorginho, é o Flamengo mais forte que a gente pode ter. Usaria até mesmo numa final de Copa Libertadores, entendeu? Então, qual é o seu time mais forte, Rodrigo? Simplesmente seria esse, com Pedro e Bruno Henrique no mesmo time. O Bruno Henrique aparentemente está super bem fisicamente, então ele vai conseguir marcar. Cansou troca, gente. A gente sabe que o Bruno Henrique não é um garoto, mas cansou troca. Prefiro entrar com força total do que esconder as armas para tentar surpreender o Racing. Então, força total, já abre a porteira, mete 1, 2, 3, 4. Não acho que o Felipe Luiz vai fazer isso. Pelo menos ele nunca fez como titular o Pedro junto com o Bruno Henrique. Então imagino que ele vai ter uma formação muito parecida contra o Palmeiras. Muito parecida, se não for a mesma. Lembrando que por muito pouco o árbitro não dá um pênalti para o Palmeiras, aquele empurrão ali acontece o tempo todo e tem uns marcam, outros não. Então cada um vai escolher se daria pênalti ou não. Mas por muito pouco o Palmeiras teve 4 escanteios nos primeiros 10 minutos e o Felipe precisa corrigir. Se ele fizer a mesma formação que fez contra o Palmeiras, é bem provável que o Racing tenha visto esse jogo, porque foi um jogo onde raramente acontece, o Flamengo não é dominante na partida, então o Racing não deve ter essa estratégia de querer ser dominante, mas com certeza vai querer aprender com o Palmeiras como parar o Flamengo. O Palmeiras parou o Flamengo na questão da bola, mas não parou o Flamengo na questão, né, de finalizações. O Palmeiras se sacrificou em relação a abrir mão do seu jeito de jogar. O Palmeiras é muito mais ligação direta do que o próprio Flamengo. Não que o Palmeiras só faça isso. Mas quem mais faz ligação direta? Flamengo ou Palmeiras? O Palmeiras. E quem mais tem posse de bola? É o Flamengo e não o Palmeiras. E o jogo no Maracanã acabou sendo invertido. O Palmeiras teve mais posse de bola, o Flamengo fez mais ligação direta. E saímos vencedores. Então o Racing acho que tem o mesmo perfil do Palmeiras e vai tentar fazer a mesma coisa que o Palmeiras fez, tomando mais atenção na parte defensiva. Até amanhã, vamos que vamos com tudo, vamos pra cima. Isso aqui é Flamengo. Tô louco pra esse jogo. Pode nos levar a mais uma final de Libertadores. Já imaginou Felipe Luiz ser campeão como jogador e como técnico? Isso aí é pra poucos. Sensacional. E o Rodrigo Caio também, né? Embora não seja técnico, mas na comissão técnica, o Rodrigo Caio também pode ser como jogador e como auxiliar técnico. Que fase!